Então vamos lá, né? Esse capítulo ele é bem longo, né? Ainda não é o mais longo, mas bastante informação aí. Sim. Então, nosso capítulo 11, intercessão. É bem longo mesmo. Bom, o capítulo ele inicia com duas mulheres, né? Que vão lá pedir Sim, um auxílio pro o Alexandre. Alexandre. Peraí, vamos lá. Aí a Etelvina e a Esther, né? A Etelvina é aqui ele até fala, mais velha, espírito mais elevado, pelas expressões de luz que via rodeada. Aí ela traz a prima, né? Prima Esther, que Uhum. perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. O Alexandre, inclusive, conhecia a Etelvina, né, pelo jeito. Que ele fala Sim, no parágrafo 2 aí, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. sim. Enquanto a senhora... Quem é que estava enxugando as lágrimas? A Esther, né? Uhum. Enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava, que era a Etelvina, né? Sim. Alexandre, conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos, com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Eu te ouvindo, minha amiga, falou Alexandre, falou o instrutor, com entonação de ternura. Em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os desposos grosseiros e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Na verdade, a Esther estava fazendo uma visita ao mundo espiritual, né? Depois ela revela que foi um sonho, né? Ela, pelo que eu entendi aqui, a princípio eu não percebi claramente, mas acho que a Etelvina, acho que ela era desencarnada. Aí Teovina desencarnou, foi isso que eu entendi também. Mas a E na Esther é encarnada, né? A Esther é encarnada, ela foi lá, uma era prima da outra, não é isso? isso. Mas a Etelvina ela era espírito, né? Ela já tinha desencarnado e a Esther estava aqui na crosta. Só que nesse evento aí, ela foi através de um sonho. Depois ela descreve isso. Uhum. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. A Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira e começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se, entre aspas, em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, ou será que foi o inferno? Conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal. Um amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quanta vez a desejara balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente.
Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Quer continuar, ou Leonão? Sim. Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências de justiça criminal que encontravam interrompidas, entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziam o homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? De que maneira Raul porque se mataria Raul quando tudo lhe era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter as notícias diretas e fazê-lo sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e dos dois velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar, a consagrar seus filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para confortar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lagrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me poderia dizer? O que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? Aí já já vai para a pergunta 1 aí, ó. Já vai entrar na pergunta 1, né? Assim. Quer dizer, na verdade, a Esther não queria vingança, ela só queria saber, né? Ela queria acalmar o coraçãozinho dela, né? Isso. Sim, aqui... Ela sabe que ele havia sido assassinado ao invés de suicídio. Aqui todos os antecedentes da coisa, né? Uhum. E aí ela queria saber, né? Porque a polícia achou que era suicídio, concluiu que era suicídio. Sim. Mas as circunstâncias realmente eram misteriosas, porque não foi encontrado nenhum vestígio que ele tivesse atirado em si mesmo. Uhum. A arma não era dele. E na ideia dela, ele não teria menor motivo, sentido, né, de se matar. Por que ele iria se matar se estava tudo indo razoavelmente bem, né? Quer dizer, não havia motivo para isso. Só que aquele negócio, né? Quem é casado, eu não sou casado, né? Mas quem é casado sabe muito bem que nem marido nem mulher sabe 100% o que o outro tá pensando, né? O que o principalmente ele, a esposa tá pensando. Então, ela não tinha a menor ideia, né, do que tinha acontecido, o que ele tinha feito no passado, né? Apesar de que é estranho, porque quando a pessoa dá um tiro, ela fica com um resto de pólvora na mão, né?
Como ele atirou nele mesmo, apesar de ter jogado a arma longe. Então, pelo que eu entendi da leitura, né, mais para frente, ele fez algum mecanismo que ele conseguiu atirar em si mesmo de longe. Então ele não chegou a apertar o gatilho com as mãos. Não foi ele, né? Exatamente. Ele tipo armou alguma coisa ali que ele... tipo assim, ele pegou um instrumento e pressionou o gatilho para não ficar marca na mão dele, né? Verdade. Aí vem a primeira questão, o que Alexandre quis dizer com é indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Então, logo em seguida, só para continuar aqui, a viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumir atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora respondendo: tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento não é fácil esclarecê-la. É preciso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não curam a força do raciocínio do mundo. É indispensável conceder o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Aí vai, né? Mas as senhoras ainda teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento, pediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. É verdade, né? Agora, a importância da oração, eu entendi, é indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai, é a forma que você tem de se conectar com Deus, né? Com o plano espiritual. A oração sincera é aquela que abre os caminhos, né? Aquela que permite que você receba, né? O que ele fala um pouquinho antes, acho que explica essa questão, né? Ele fala, ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. Então tem coisas que a gente aqui como encarnada, a gente ainda desconhece, que é o caso dela, né? Então ela desconhecia todo o passado Sim. que o Raulzinho havia feito, né? Então é necessário a gente muitas vezes pedir, fazer uma oração, pedir um auxílio, porque como a gente muitas vezes desconhece certos fatos, do lado de lá eles vão poder ajudar mais, né, a gente chegar a uma conclusão ou a realizar alguma coisa. Então nem tudo a gente conhece. Então a gente precisa muitas vezes realmente orar, pedir, para ver se a gente consegue algum auxílio além da matéria, né? A oração é sempre um pedido de ajuda, né? Sempre, né? Também, né? A oração pode ser para agradecer, né? Mas o mais comum é as pessoas orar para pedir alguma coisa, né? A gente costuma pedir e depois agradecer. Eu estou buscando inverter esse hábito, mas a gente traz isso no sangue, né? Mas o primeiro pensamento que você deve ter de manhã, eu estou me policiando para isso, é você agradecer. Agradecer por ter amanhecido vivo, a primeira coisa.
Então você tem que agradecer sempre, né? Gratidão, gratidão e depois pedir alguma coisa. Aliás, o que a gente lê, eu já li em vários lugares, é que à medida que se agradece, as coisas vêm naturalmente, né? Quanto mais você agradece, mais você está candidato a receber alguma coisa, sem precisar pedir. Não com essa intenção, mas agradecer porque você precisa agradecer. Ó. Obrigado por eu ter amanhecido vivo, meu pai. O dia está lindo, estou enxergando, as pessoas estão falando comigo. Né? Eu estou falando com as pessoas estão respondendo. Isso é um fato muito importante que a gente tem que valorizar, né? A gente não valoriza isso. Sempre valorizar isso. A saúde, principalmente a saúde e a disposição, cara. O mecanismo do sono é uma dádiva de Deus, né? Você dormir e acordar, meu amigo. Quanta gente não acorda, né? Sim. Porque nesse mundo de misérias que a gente vive, a gente é muito mais acostumado a, quando for fazer uma oração, a pedir, porque a gente está sempre se lascando, né? Então, o ideal realmente a gente sempre tá com pensamento de agradecimento, porque se a gente fica com pensamentos negativos, a gente bloqueia. Muitas vezes a gente até tá ali merecedor de um auxílio, mas a gente com esse pensamento negativo, de reclamação, de xingar, a gente bloqueia a ajuda que poderia nos vir. Então, por isso que a gente precisa realmente estar sempre aberto, sempre pensamento positivo, né? Mas é que nem eu vi uma vez, esses dias atrás, o cara falando, não é um pensamento positivo igual o da Poliana, né? É um pensamento positivo, mas realista. Sim. Não é mundialice, né? Não adianta. Não é ilusão, é a gente ter a consciência da realidade, mas está sempre com pensamento positivo e sempre de agradecimento, que aí realmente a gente consegue ser ajudado, como se diz, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E nesse capítulo ele mostra um determinado ponto aqui, na hora que o André está lá na casa da senhora, que quanto mais negativo você tiver na sua cabeça, pior para você, né? Você vai atrair o que não presta, né? Quando você tem o pensamento positivo, você tem o pensamento no bem, tem o pensamento na tolerância, na esperança, você vai atrair coisas boas. Mas se você começa a se lamentar, né, a reclamar da vida, vão encostar os irmãozinhos ali que estão na mesma vibe. Na mesma vibe. Exatamente. Aí vem a segunda questão, né? Qual foi a resposta de Alexandre diante da surpresa demonstrada por André Luiz com a decisão do instrutor de no dia seguinte ir até a casa da senhora Esther e não acessar os poderes mentais de que possuíam? Essa é muito legal. No dia imediato... pode ler, vai. Vai em frente. Não, vai você. Primeiro mais velho. Vamos lá. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais rápido mais prático invocar diretamente o esposo, desencarnado por meio dos nossos poderes mentais? Raul poderia, deste modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer a favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: a viúva, sem dúvida, este é o método mais fácil, e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório para ser completo exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores dos mais justos conhecimentos, respeito e situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende a luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Muito legal essa frase. Essa frase aqui eu achei sensacional. Sim, até grifei ela aqui.
Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, e quem acende uma luz é o primeiro que é iluminado, né? Em primeiro lugar. Como quem não deseja deliberar a conversação, quando não deseja dilatar a conversação, Alexandre silenciou-se, pondo-os ambos a caminhos, compreendendo o eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Aqui já entra na 3, não? Na 4. A 3 não tem resposta aqui. A 3 não tem exatamente uma resposta, porque a gente já... Porque aqui, na verdade, ele faz uma questão do nosso dia a dia, né? Se a gente está seguindo aquilo que o Alexandre citou aqui, né? Que o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Isso. Então, se a gente está sendo esforçado, tolerante e diligente. A tolerância eu estou devendo um pouquinho, mas o resto... o resto a gente está tocando. Eu diria que, assim, a questão é até muito restrita. Eu diria, assim, que não é só no trabalho na casa espírita, é no nosso dia a dia com todo mundo no mundo. Exatamente. Nós temos praticado o esforço, a tolerância e a diligência com os outros, porque dentro da casa espírita é muito fácil, né? Você ser bonzinho. Uhum. No mundo é que a coisa né, no contato das pessoas no trabalho, na rua, no trânsito, isso que é mais difícil, principalmente tolerância. É verdade. É isso aí. A minha caderneta deve ter a palavra tolerância umas 200 mil vezes, mais ou menos. E aqui eu achei interessante aqui, ele questiona, né, por que não poderia, né, em vez de ficar indo lá na casa da mulher, vendo as coisas, tudo, já não ia direto no assunto, né, ia direto no Raul. Sim, sim. Mas a gente viu mais para frente aqui que seria impossível fazer isso. Uhum. É meio difícil, porque ele estava meio que desnorteado, né? Então, o que o Alexandre fez aqui? Na verdade, ele fez como um investigador de polícia. Ele primeiro foi no local, averigou, né? Tentou aí conhecer a história, o que estava acontecendo na casa. Então, ele fez uma diligência preliminar para ver o contexto da coisa, para depois ir direto no Raul. Então, se ele fosse direto no Raul, ele não teria os elementos necessários para poder entender a situação do rapaz. Então, precisava fazer isso. Ficou bem claro como ele estava, né? Quando encontraram ele, quer dizer, não teria nenhum esclarecimento, impossível. Sim. É porque ele estava, mais para frente a gente vai ver, ele estava que nem né? Estava meio catatônico, não sabia nem que ele próprio existia, quer dizer, parecia um zumbi, né? Estava fora do ar completamente, então... E o que trouxe ele para... Bom, depois a gente vê, mas o que trouxe ele de volta foi exatamente a família, né? Quando o Alexandre tocou na família. Mas vamos em frente. Aí a quarta questão é por que em casa de Esther foi verificado espíritos desencarnados à mesa de refeição? Por quê? Bom, a casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. O que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Ainda tem isso, né? Quer dizer, o desencarnado, ele não vê todos os desencarnados, né? Não vê. Depende do padrão vibratório. Sim. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto,
como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo meu instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa, em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se como uma parentela, que são os parentes, né? Sim. E dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Égua. É complicado. Por isso que quando a gente tem um parente que desencarna, a gente tem que realmente orar por esse parente. E semana retrasada eu fiquei sabendo que eu nem estava sabendo que uma prima minha desencarnou de câncer e eu só fiquei sabendo 2 semanas depois. Porque é aquele negócio de grupo de família, né? O povo coloca, ainda mais naquele grupo de família que tem quase 100 pessoas, Nossa. coloca sempre um monte de bobagem e a notícia saiu em 2 mensagenzinhas só, eu nem vi. Então, acontece, quando o espírito é muito apegado às coisas materiais, acaba acontecendo. A pessoa permanece com a família ali, e ainda faz as refeições, como a gente viu aqui ainda por cima. Eu entendi que eles pegam como se fossem vapores, né? Que saem da comida, né? Eles utilizam, eles se alimentam pelo nariz, vamos dizer assim, para... Sim. Ele descreve aqui na frente, mas é a pergunta 5, né, se eu não me engano. Ele escreve um pouquinho mais aqui. Aí o André Luiz ainda pergunta, mas chega a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes São de outros petiscos, né? tempos? Petiscos, né? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Isso aí. É isso que eu queria ver. Estava logo na frente. Quer dizer, eles ficavam curtindo ali o cheirinho da comida, né? Sim. Porque ele fala assim, tanta admiração, Alexandre sorriu e acrescentou, tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Então a gente se alimenta de oxigênio, entre outros elementos que a gente nem percebe. Verdade. É aquele negócio, né? Quando você está lá num restaurante ou preparando uma refeição, você não sente o cheirinho da comida ali? Quer dizer, você já se alimenta só com cheirinho, então... A gente começa a se alimentar primeiro pelo visual, né? Se o visual for interessante, e depois pelo odor. O paladar é o último. Yes. E você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nessas ações fisiológicas encontram os elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentava quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos a companhia inevitável de desconhecidos e normalmente desconhecidos da espécie de tantos que temos sobre os olhos. Que temos sobre os olhos. Você poderia não... Você, porém, não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos, que os próprios encarnados retêm em suas
pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre ponderou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que na mesa doméstica estivesse rodeado de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que a alma se reúne obedecendo às tendências que lhe são características e às circunstâncias de cada espírito que tem a companhia, as companhias que prefere. E desejo de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciação de natureza invisível, valendo-se dela mediante o homem do bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador, verão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências levadas da vida, e os orientadores de iluminação espiritual mar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva a semente das ideias novas que estão se movimentando. Então se movimentam. Então se movimentam com a beleza sublime de espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei da afinidade, a maledicência trairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará. Sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margens vastíssimas à leviandade e à perturbação. Aquilo que a gente comentou, né? Aqui a importância, quando a gente se reúne em família para a refeição, a gente evitar falar de coisas que vai trazer discórdia. Então, não falar de política, não falar de religião, não falar do defeito do outro. É sempre assim, a reunião de refeição tem que ser em paz, tem que ser, como ele fala aqui, ó, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão a partilhar o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Então, se todos tiverem uma faixa de pensamento de coisa positiva, coisa boa, você vai atrair ali gente boa. Sim. Agora, se começa um falando mal do outro, falando mal de terceiro, falando mal do vizinho, um brigando com o outro, aquilo lá vai se transformar num negócio terrível. E a comida acaba até que faz mal. E principalmente não falar de quem morreu, né? Principalmente não falar mal de quem morreu. Vai vir gente junto, né? Vai ficar a turma toda lá, né? E aqui ele ainda fala assim, ó, estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, muitas vezes o familiar desencarna, a pessoa pensa tanto, com tanto apego à pessoa, que o espírito acaba sendo atraído pela força do pensamento e fica ali. E traz os coleguinhas junto. Pois é. Ai. Bom, então ele termina dizendo aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. Ele repete várias vezes as coisas, né? É o vampirismo recíproco. Aí fala, ouça você o que falam. Começa aqui, aí é o comecinho da quinta questão, né? Relate a cena em casa de Esther, no momento da refeição, com os irmãos desencarnados na lei das afinidades. Qual foi a reação da viúva? Aí o André vai, né? Aguçei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice,
Sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam as faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Uma simples frase, né? Dá um corte em tudo que tinha sido dito antes. Sim. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Aqui que ela descreve que encontrou ele, né? Sim. Aliás, encontrou o Alexandre, né? Aquele encontro, né, do início aí do capítulo. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduzia à presença de um mensageiro celestial que nos abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Qual médico abnegado? Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das alternativas afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Quer dizer, a viúva cortou o barato todo ali no negativo. E é legal também que mais à frente, aqui no caso foi a Etelvina, né, que era a prima dela. Isso. Depois vai ser uma outra pessoa, né, que vai cuidar dela para deixar ela. Sim. Filhinha lá. Mas aqui você vê a importância, né, daquele encontro. Se não fosse aquele encontro, talvez a viúva também, né, ecoasse o lamento dos tios. E aí a situação ficava até pior. É verdade. Ela estava com o espírito revigorado por causa do encontro, né? Então ela conseguiu dar chega para lá nos pensamentos negativos lá do casal de velhinho. Você vê o interessante, né? Que os dois tios da Esther começam a se lamentar. E as entidades, aqui ele fala, as entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidos, abraçando-se aos velhos com fervor. Então você começa a se lamentar muito, aí você pode esperar que o povo da sombra vai te abraçar também na lamentação. O espiritismo é o contrário da física, né? Porque na física o negativo atrai o positivo, aqui não. Aqui é o contrário. Aqui, os negativos se atraem, os positivos também. Exatamente. Então, por isso que é importante, quando a gente está naquela maré de coisa ruim, a gente começa a se lamentar demais, a gente tem que procurar evitar isso, porque aí o que acontece? É isso, a gente acaba potencializando esse negativismo, porque aí, junto com nós, se agrega mais gente com o mesmo pensamento negativo, né? Isso aí, a plateia vai aumentando lá. Aí o André Luiz faz um negócio interessante aí, né? Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, cheio de história, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me.
Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade. Porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Isso aqui é importante, né? Quer dizer, Sim. o troço estava tão enraizado, né? No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Porque não iria adiantar ele querer doutrinar os desencarnados que estavam ali, que não ia adiantar nada, ele só ia escutar lamentação, só mimimi, como se fala, né? Exatamente. E aí não ia ter proveito nenhum, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Estou te ouvindo, mas não estamos te Sim, vendo. a sua imagem caiu. Meu celular deu um aviso aqui de superaquecimento. Opa! Está fervendo mesmo e está tentando reconectar aqui. Mas vamos continuar aí só no áudio, então, vai. Sim. Vamos lá. Você quer ler aí o restinho, ô Leonel? Que Onde antes é que da tá? pergunta 6, tá ali no... O André Luiz queria se fazer visível lá aos companheiros, né? Página... eu tinha impresso aqui 139. 139, é. No final aí? Porque Alexandre desmontasse outros Não. aspectos. Um Depois de pouquinho rápido. antes. Ele fala assim... Seria perder tempo, Isso. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, o nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, nos Se nos valêssemos da hora. Se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir os nossos irmãos desencarnados presentes, verificaremos de pronto que eles poderiam apenas relacionar as lamentações sem proveito construtivo. Revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados em vista dos objetivos essenciais do momento, considerou: procuramos alguns dos nossos irmãos visitadores, temos necessidade de informações iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados com uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, com quem Alexandre se dirigiu afetuosamente. Meu amigo é visitador em função da ativa. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e, em outras palavras, o que desejamos. Aí já é pergunta 6, né? Aí já entra na 6, né? Sim. A 6 qual que é? Começa aqui. O desenlace de Raul. Qual foi o desenlace de Raul e o que acontece a ele depois do desencarne? Isso. Então, o irmão visitador explicou razoavelmente com a conversa com Raul de perto. Auxiliara-o muitas vezes, prestando-se continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele nem os outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado, né? Friamente deliberado. Suicídio, eu, Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo. Ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera aquisição do revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma em pequena distância. Depois de utilizá-la,
cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-o supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia, indagou Alexandre Paternão. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária e friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecemos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia das forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo nas mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que o dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos o próprio interessado. Aí já é pergunta 7. Aí já entra na 7, né? Só queria fazer uma observação aqui. Vocês chegaram a assistir aquele filme velhíssimo, antiquíssimo, chamado Ghost? Ah, sim. Acho que eu vi 3 ou 4 vezes. Ghost, né? Acho que não tem um ser nesta terra que não tenha assistido, né? Aham. Vocês lembram daquelas cenas no final que o rapaz morre, aí começa a sair umas sombras escuras do chão, agarra ele e leva? Isso. É isso aí, né? É mais ou menos parecido com o que acontece quando o cara é afinizado com espíritos desse naipe. Ali no caso do filme, o menino foi assassinado, né? E esse aqui foi pior ainda, porque ele suicidou, né? O suicídio, o que ele mostra aqui quando a pessoa se suicida é terrível, né? Porque esse bando, depois ele descreve mais à frente, né? Eles têm um controle total da pessoa, né? E principalmente pelo jeito como ele estava, né? Aliás, quem se suicida nunca está bem, né? Sim. Não sei se vocês... No filme, tinha um rapaz que era tipo assim, um pau-mandado do outro lá que se fingia de amigo. Uhum. E esse que era o pau-mandado lá, ele morreu atropelado. Ele entra na frente de um caminhão, assim, de repente ele é atropelado. Sim. Aí vem as sombras, agarra ele e leva. Aí no finalzinho do filme que o galã lá, todo emperequetado lá, ele cai numa vidraça, aí o vidro cai bem no coração e mata ele. Aí a sombra tudo vem e agarra ele. Isso, daí ele consegue ver lá o galã lá na hora, né? Quando ele desencarna naquele instante, mas de frente ali, daí logo vem um monte de sombras e agarra ele. Vem aqui, sim, colega. Vem pro nosso time. Vem, amiguinho. É o que acontece mais ou menos com espíritos dedicados à perversidade, quer dizer, eles se integram, né, aos seus, porque é tudo a mesma faixa vibratória. E aqui é o que ele coloca aqui: quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o, ou seja, conseguiu tirá-lo, né, vamos dizer assim, ele se matou, ele ficou ali grudado, né, com o corpo físico. E esse bando conseguiu tirá-lo ali do corpo físico. Uhum. Levou só o espírito, o perispírito detonado lá, que depois a gente vê, né? E aí sugando, né, as energias vitais dele, né? Os fluidos vitais lá, nossa senhora. Bom. Aí vem a 7ª questão, né? Qual foi a explicação de Alexandre à estranheza de André Luiz sobre o bando?
Despedimo-nos, determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador, que com certeza já tinha lido a cabeça dele, né? Sim. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Esse texto eu achei fantástico. Não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios. Mais uma vez, né, descrevendo isso. De um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira de era às paredes. Outros, contudo, em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Tem passagens nos filmes da vida de Jesus que aparecem, né, as sombras rodeando ele, né, tentando ele. E a passagem do Evangelho, né? Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador geral, como guarda desses sítios, inquiria espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem se agrega a determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como esse sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas indaguei assombrado. As sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Ainda bem que ele tinha bastante tolerância, né? Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios de sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. É o livre-arbítrio, né? Isso. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Texto fortinho, né? Texto bem fortinho. Quer dizer, esse pessoal do mal, ele se envolve de tal forma que é quase impossível tirar ele de lá, né? Como ele diz aqui, só quando um novo raio de luz lhe desabrocha no céu da consciência. Uhum. Ele dá uma explicação aqui de que, assim, o fato do cara ter sido suicida, ele, tipo assim, é como se ele desabilitasse um canal de socorro. Uhum. E aí ele não pode ser ajudado. E ele ainda deu muita sorte, né? Porque o que a gente vê do Vale dos Suicidas é muito pior que isso aqui, né? Mas aí entra a importância de quê? Da oração. Por isso que aparece ali na frente. Quem deixou ele numa condição não tão desfavorável foi a viúva dele, né? Com tantas orações. E aí termina a 7, né? Aqui quando ele fala aqui das legiões das trevas que afrontaram o próprio Jesus, ele está se referindo a duas passagens que estão no Evangelho de Marcos e o de Lucas. Uhum. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5,
versículo 9, e de Lucas, o capítulo 8, versículo 30. Isso acontece quando Jesus vai curar um obsidiado, e aí ele pergunta, né? Ele chega para o obsidiado e o obsidiado pede clemência, porque ele não lhe atormente. Aí Jesus manda que ele abandone, né, o corpo do cidadão lá. Uhum. E aí pergunta, né? Jesus pergunta qual o seu nome. Aí ele fala: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Isso ficou É isso aí. registrado lá no Evangelho. Uhum. Nos filmes da vida de Cristo aparece sempre passagem dele sendo desafiado pelas forças do mal, né? Via essas sombras, né? É uma passagem bastante conhecida, que é onde eles chegam, né? É uma região que eles chamam lá como é que é o nome do povo? É uma região que, na verdade, não era um povo, não era o povo hebreu, era um povo vizinho. Eram os gesarenos. Tá. Então, não era um povo judeu, não era um povo hebreu. E aí é um rapaz que ele era tido por louco, porque ele estava tão. A obsessão era tão forte que ele já não sabia mais agir por si próprio. Entendi. Aí vem a oitava questão: qual foi a cena que Alexandre e André Luiz se depararam no matadouro? Logo em seguida aí, Leonel. Logo em seguida, O assunto. o assunto oferecia ensejo a valioso esclarecimento, mas Alexandre endossou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha assim a oração, ajude-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante, conserve-se em prece. Observei que o orientador entrava no profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou as palavras, exclamou como quem estivesse voltando de uma surpreendente excursão. Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado com um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminhar, segui-o passo a passo em silêncio, apesar da minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos do núcleo suburbanos, encontramos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei as atitudes de vigilância assumidas pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre muito de perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi o quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atraía-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com sinceridade. Está observando, André, esses infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Muitas vezes, em toda a vida, eu experimentava tamanha repugnância.
Poucas vezes em toda a vida eu experimentava tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não se haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos da história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses os sangues de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir como, em outro tempo, em minhas ideias vagueavam em turbilhão. Aqui a gente vê realmente, olha a situação, os espíritos sugando ali aquela coisa do sangue dos animais. Sim. Olha que coisa horrível. Sim. Aqui, na verdade, os animais, ele descreve no texto aí, sangue fumegante, né? Eles ainda tinham fluido vital, né? Eles tinham acabado de morrer, então eles ficavam sugando exatamente isso, né? Sim. Aí a gente vê aí a lembrança dele a respeito dos deuses antigos. É realmente um negócio que tem fundamento, né? Porque na maioria dos cultos antigos fazia-se sacrifícios, né? Os próprios hebreus tinham lá no templo de Jerusalém o altar lá onde eles sacrificavam os animais, né? Despejavam sangue, os ritos. Se você pegar lá do Antigo Testamento Levítico, que fala muito a respeito dos ritos, né? Pegava-se o sangue, aspergia o sangue no altar, e eles limpavam isso uma vez por ano só. Nossa Senhora. Imagina coisa horrorosa que devia ser aquele altar lá do templo, quando estava prestes a ter a sua limpeza anual. Que coisa horrível que devia ser. Nossa Senhora. Então tem fundamento, realmente, os deuses antigos, muitas vezes daqueles povos antigos, fazia-se o sacrifício dos animais, porque eram esse tipo de espíritos aqui que apareciam lá, que eles sentiam, né, a presença, para eles eram deuses. Na verdade, eram esse nível de espíritos aqui. Eram fake deuses. Fake deuses. Alexandre, contudo, solícito, como sempre, acrescentou mais carinhosamente a mim e explicou. Aí a nona questão, né? Qual foi a advertência de Alexandre ante o pavor que André Luiz experimentava naquela situação, naquele lugar? Que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, a esfera da crosta nos açougues mais diversos? Lembro-me de que o meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça da carne e a gordura significavam abundância na cozinha e conforto no estômago. Com o mesmo direito, acercava-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhe oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável, não nos compete, porém, lavar as condenações.
Lavrar. Lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma pertence no processo evolutivo que lhe é próprio. Permanece. Já passamos... Permanece E no já- processo. permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendo como é difícil a melhoria no plano de elevação. Devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. A advertência fora utilíssima. Aqui, só para a gente Aqui já... comentar, né, que quantos ainda, né, gostam de comer carne, né? Então, quer dizer, qual a diferença? Aqueles espíritos ali não tinham mais o corpo de carne que lhes permitia, né, comer a carne, mas eles aproveitavam aquilo que era no momento possível para eles, que era as energias do sangue dos animais, né? Uhum. A gente sempre fala que para ser espírita você não precisa ser vegetariano, não há nenhuma imposição. Isso é um processo natural de cada um, né? Com o tempo você vai percebendo que a alimentação muito frequente de carne não é benéfica, né? Mas é um processo individual, né? Cada um é que sabe de si. Mas E aí mais eles, uma vez. Uhum. aí eles encontram, né? O Raul, né? Sim. Mas mais uma vez, o André Luiz deixa claro aí que você deve ajudar sem se preocupar em criticar, né? Sim. Aliás, acho que a Maria Tereza que diz que quem julga os outros não tem tempo de ajudar, né? Então, se você fica julgando, você fica remoendo aquilo ali, né? Como ele diz ali, né? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o largo da justificação. Então, é ajudar sem... Faz o bem sem olhares a quem, né? Minha mãe falava muito isso. É isso aí. Então, acharam aí o suicida. Aí ele acha, né, o Raul, né? Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato a vaguear em torno dos demais. Isso. Aí é o suicida que procuramos, né? Exclamou o instrutor. Aí ele pergunta, né? Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, o recém-desencarnado é aquele negócio, ele está ali fresquinho, né, com aqueles elementos vitais, e principalmente o suicida, né, porque o suicida, Sim. principalmente se ele for muito jovem, ele ainda traz aquele fluido vital ainda muito potente, né? Aí os vampiros estão sugando dele ali. É isso aí. Ele fala: estava atônito, lembrando das antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder, vamos agir socorrendo o desventurado. Quer dizer, isso é uma falha do ser humano, né? Todo mundo está sujeito a isso, né? Ele quis passar essa... É que eu acho que ele pensou assim nas antigas informações religiosas sobre tentações diabólicas, né? Então ele mostrou que, na verdade, assim, não existe, o diabo não existe. O que existe são espíritos ainda muito ignorantes, né? Então, qualquer um pode acabar se desviando e virar um gênio do mal, como ele coloca aqui, né? Mas aí ele coloca a mão, né, na fronte do Raul, ele consegue, no influxo magnético, ele consegue subtrair, né, o Raul daquele bando, né? Sim.
Até eles falam, deixemos esse homem entregue à sua sorte, os espíritos poderosos estão interessados nele. É, eles gritaram lá, né? Larguemo-lo. Aí ele fala, o quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. Aí um pouquinho mais para frente lá, a gente fala, aos poucos um matador de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Sim. Então assim que o Alexandre começou a fazer ali a subtração, o povo saiu, sumiu, né? Foi sumindo. Vazou. É. Ele até faz a advertência, né, para o André, né? Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Isso. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. É. Então, quer dizer, eram espíritos ignorantes, né? Não seria proveitoso ficar agora aguardando o ressentimento dos espíritos, porque eles eram tão ignorantes quanto talvez eles próprios tenham sido no passado, né? Então, Exatamente. E julgando mais uma vez, né? Então, julgar para quê, né? Cada um está na sua fase de evolução, então. Sim. aí ele tá ali meio que inconsciente ainda, né? Eles vão levando. Pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: o que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os seus tentáculos? Aí ele tenta, né, entrar em comunicação com o Raul, mas ele tá meio catatônico ainda. É. Lembra-se da esposa? Não. Respondeu o suicídio de modo vago. A inconsciência dele é total, quer dizer. Aí ele pergunta, né? O André pergunta: não podemos acordá-lo por nós mesmos? É isso Aí o aí. orientador coloca, né? Em resumo aqui, ele não estava no momento ainda propício para ser despertado, né? Precisaria dar um tempo, né? É. E bem se reconhece que você não é veterano em serviço intercessório. Amador, hein? Ainda. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio no peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contar da sobrevivência dolorosa. Então, no momento, por enquanto, ele ainda não podia ser despertado, que seria naquela situação que eles não tinham ainda nenhum, nem no local e nem pessoas suficientes para poder amparar o rapaz, e tinha que deixar ele por enquanto meio inconsciente mesmo, né? Exatamente. Aí o André entende, né? Que ele fala: e como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Sim. As observações calaram-me profundamente. Aí eles vão a uma casa de socorro, né? Isso. Aí veio algumas pessoas, né, junto com Alexandre para prestar ali um socorro urgente. Aí eles colocam o Raul num leito alvo Isso. e aplica passes magnéticos sobre essa região cerebral. Isso passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante. E detalhe, o Eu Alexandre morro. fala que não era o ideal a casa, né? Que ele estava. Sim. Essa casa é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Mas era o que tinha, né? Vamos dizer assim. É o que tinha no momento, né? Exato. Que temos para hoje, como se fala. É verdade. Aí ele começa a acordar, né? Eu morro, meu coração está partido, ajudem-me. Uhum. Aí ele chama pela mulher, né? Lembra Esther, da Esther, exato. chamou o infeliz recordando a esposa devotada. Vem meu auxílio, tal, meus filhos.
Aí Alexandre dá um sermão, senhor sermão dele, né? Até fugindo um pouco da tolerância toda que ele tem, né? Pode-se dizer que ele pegou pesado com Até me surpreendi, porque ele pegou realmente... Foi uma chicotada no Raul, né? Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria em um momento desse regressar ao ninho. Agora, meu amigo, é muito tarde. Nossa. Para rever antes, ambos. Um choque de realidade, né? Um choque de realidade. Sim. Aí ele pergunta, estarei morto porventura? Estava em dúvida. Se será guardador, tem sede de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre Raul está finda. Isso aí. Imenso favor. Eu achei interessante ele falar que assim, não tenho as vestes ensanguentadas, será isso morrer? Absurdo. Aí, pelo que eu entendi, assim, ele estava querendo se fazer de desentendido, né? Ele não estava aceitando, né? Será que eu morri mesmo? Só dei um tirinho no coração, mais nada. Aí ele fala, né? Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar sua própria vida? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Então, não adianta mais você querer fingir aqui não, filho. Você já foi desmascarado. Isso aí. Ai, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Aí vem a 10ª questão. O que acontece quando fazemos simples orações de intercessão aos irmãos desencarnados? Ele menciona a oração em vários pontos, né, nesse livro, né? Sim. Mas nesse aqui é que ele diz, né? De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso um instante de relatar as observações educativas. Página 149, Leonel. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. É isso aí, né? As orações dela deixaram ele numa situação que pode-se dizer confortável, perto daqueles que se suicidam, né? Aí, todo esse trabalho que ele teve, você vê uma simples oração pedindo uma intercessão por alguém, você vê o trabalho que dá, né? Então a gente tem que pensar bem, se a gente for fazer um pedido de ajuda para alguém, ver se realmente é algo que a gente deva pedir, porque é o trabalho que dá, hein? Verdade. Aí depois aqui toda a história, né, pra gente não estourar muito o nosso tempo. Aí ele conta toda a história dele aqui, que ele enganou o próprio amigo, né? Olha só o amigo, hein? Imagina o que seria se não fosse amigo. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né, que a gente fala. Mas ele teve um trabalho danado ele teve um trabalho danado de ir tomando veneno aos poucos, né, para o organismo ir situando. E aí eu entendi o seguinte, o vinho, ele quis mostrar o vinho não estava envenenado, melhor, o vinho dele estava envenenado, o meu não, porque eu não morri. Mas estava envenenado, todo o vinho, né, e ele tinha matado o cara. Ele foi tomando o veneno, isso é uma coisa antiquíssima. Conta-se, né, numa obra chama A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, que ele conta a vida desde Júlio César até o imperador Cômodo, que a mãe de Nero, olha só, a mãe de Nero, preocupada em que o filho pudesse matá-la envenenada, ela tomava vários tipos de veneno, assim, de pouquinho em pouquinho, para se imunizar. Nossa, aí, então, quando Nero colocou veneno para matar a própria mãe, não adiantou nada, porque ela estava imunizada, olha só. Rapaz. É uma coisa antiquíssima esse negócio, esse método de imunização. Mas funcionava. Aí ele conta, né, toda a história dele aqui. Se apaixonou pela Esther, né? Se interessa pela noiva do amigo, aí envenena o amigo
ele sentia o amigo, né? Vendo ele com a noiva, que ele fala aqui que ele percebia o amigo desencarnado observá-lo. Aí ele cai em si, né? Além de suicida, ele ainda é criminoso por ter envenenado o amigo. Aí o Raul, né? O Alexandre sempre, né? Aí começa a dar umas mensagens de esperança, né? Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para esperança. Página 152. Não se deixe dominar pela ideia da impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Exato. Na verdade, seus fala, males agora... seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Provavelmente ele iria posteriormente reencarnar com problemas de coração, né? Porque ele danificou o próprio perispírito, né? No lugar do coração. Tem uma parte aí que o André pergunta quanto tempo. Ele fala anos, né? Ele ficaria com aquilo ali anos. Sim. Aí aqui de novo ele menciona as orações, né? Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa do nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno foi iniciado por meio das orações da esposa, carinhosa e desolada. Carinhosa é isso, desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos, dos velhos tios, falou-lhe da saudade de Esther, da sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto de ocasião de sono do veículo físico. Aí é que entra a Romualda, né? Sim. Romualda vai cuidar dela, né? Aí eles conseguem, né, organizar um encontro, né, da viúva com o Raul. Isso. Aí o André Luiz questiona, né, se seria lícito, né, omitir da viúva os pormenores do fato do Raul ter envenenado o antigo noivo e ter cometido suicídio. Aí ele fala, né? Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta? Quer dizer, falar a verdade para ela naquele momento seria perturbador. Então, era melhor, assim, não tocar no assunto. Vamos deixar rolar. Exatamente, Porque mencionar isso seria pior. Aí ele fala que a vida pede muito discernimento, na página 154. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Então, se a gente fala uma verdade de uma forma precipitada, num momento que não deve, a gente acaba, em vez de ajudar, a gente complica. Então, não é mentir, é omitir. Isso. Às vezes, é necessário omitir certas verdades para não complicar a coisa. O André, inclusive, pergunta, né? Ela está preparada para... Ele responde, né? Se ela estaria preparada para receber. Ele diz, não, está preparada para a consolação, não para a verdade. Sim. Aí vem a tal da Romualda, né? A Romualda vai preparar a viúva espiritualmente, né? Para fazer a visitação. Aí tem o encontro. Esse encontro aí tem um lance legal, né? Que o André descreve lá do... Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro do Raul, né? E compreendi que o instrutor... Página 156. Compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Porque ele estava falando coisas que o André não estava acreditando, né? Como é que ele está conseguindo ficar nessa situação com toda essa calma, né? Só que o Alexandre estava dominando ele, né? De repente, assim, o Raul mudou da água para o vinho, né? Exatamente. É estranho. Então, na verdade, era o Alexandre que estava, tipo, ele incorporou no Raul e começou a falar bastante coisa. E aí o André tremeu quando ela pergunta, né? Raul, antes que me vá, diz-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Página 157, né? Isso, essa aí eu também me lembro. Antes que vá, diga-me francamente, o que lhe aconteceu? Quem lhe roubou a vida?
Até que o interpelado mostrou um relato terrível de angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno das experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que, a essa altura da conversação, mantinha sobre a fonte do suicida a destra protetora. No parágrafo seguinte ele fala, né, que os processos da justiça divina não se encontram ao dispor da nossa apreciação. Guarda contigo a certeza que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Ou seja, ele, em belas palavras, ele falou, olha, não, esquece isso aí, põe na mão de Deus, porque Exatamente. ele sabe o que faz. Saída pela esquerda. Palavras do Alexandre, na verdade, né? Ele estava só... Sim. Porque, por ele, coitado, acho que ele teria entrado em desespero, ele teria estragado tudo, né? Ele não teria como responder. Não. Ele não teria como... não teria uma saída para responder, né? Aí a gente vai indo aí pro finalzinho. Aí ele pede permissão para Alexandre para acompanhar a Romualda, né, no trabalho de assistência. Aí ele vai até a casa da viúva, né, junto com a Romualda. Aí achei interessante na página 159, ele coloca assim: Romualda fizeram o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. Isso. Então ela fez ali um trabalho ali para ela ter em mente o sonho, para ela poder ter essa consolação, né? Do encontro lá, né? Manter a recordação plena do sonho, mas não... Será que ela manteve? Acho que não, né? Ela não descreve, depois não fala se ela manteve. Aqui não fala, mas ela deve ter guardado as expressões mais importantes, né? Ela fala: despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças, esforçar-me-ei e vencerei. Primeiro foi o encontro com o Alexandre, depois o encontro com o marido, né? E ela... Sim. Aí a Romualda, né? A Romualda fez um arranjo lá para uma pessoa chamar ela para trabalhar, né? Isso. Aí aqui achei interessante isso que ela fala assim: quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Então, às vezes, realmente, se a gente está necessidade, a gente faz uma oração para encaminhar um emprego, a coisa acontece mesmo. É verdade. Página 160, isso aí que você falou, né? Lá no final. Isso, sozinho lá. Aí ele dá, né, faz a conclusão, né, do trabalho de assistência. Teve um lance aqui que eu gravei. Peraí, deixa eu achar aqui agora. Tá. Que ela chega para lá no tio. Tá aqui, ó. Que ele fala assim: é interessante notar que quando ela contou o sonho, né? Nesse instante, o velhinho que se alimentava em silêncio ponderou na qualidade de excelente representador da descrença humana. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto o seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou ao sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, Romualdo aí agiu, né? Respondeu prontamente: muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me dessa verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação nessa natureza ao pobre Raul abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo em que não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar.
que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Em nossa preocupação de punir culpados sem dar conta das nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Fantástico isso aqui, né? Sim. Foi um elegante cala-boca, né? No tio, né? E com a ajuda da Romualda, né? Sim. Beleza, muito bom. Porque essa do tio já tinha começado um pouquinho antes com a tia, né? Que a tia também pergunta, né? E você acredita ter visitado o Raul? É verdade, é verdade, é verdade. É. Mas ela na hora rebate. Como não? É como ele diz aqui, né? É representante da descrença humana. Aí ela vai lá, né? Arruma uma pessoa para trabalhar para que ela trabalhasse na oficina de costura, né? Aí no finalzinho, o último parágrafo, ela fala, né? Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Tem um amigo meu que fala assim, se você não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. É o tio aí. Essa é boa. Você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Encerrando. Vamos lá. Isso aí.